Hoje nós vamos dar sequência ao desfrute desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. É o volume 1 e vamos desenvolver as lições 6, 7 e 8. Nós geralmente dedicamos 30 minutos para falarmos dos fundamentos da nossa fé cristã. E em especial, nessas 3 lições a que me referi, as lições 6, 7 e 8, nós vamos trabalhar 3 aspectos do plano de Deus. O primeiro é a visão geral do plano de Deus, que inclui o segundo ponto, a criação, e por fim, a visão geral da criação do homem. Então, o título para efeitos de divulgação, vou colocar apenas como a visão geral do plano de Deus, sendo que nós vamos cobrir esses 3 temas. Amém? Quando a gente fala dos fundamentos da fé cristã, nós não estamos falando nada à parte da palavra atual que temos recebido, que atualmente nós temos, o irmão Pedro tem chamado de a palavra profética. Essa palavra profética é a palavra de Deus, que tem sido falada a nós para dar direção à igreja neste presente momento, para que ela possa realizar a vontade de Deus nesse período presente. Senhor Jesus. E falar dos fundamentos da fé cristã é o mesmo que falar da palavra profética. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós lemos. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Então, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento. E esse fundamento tem como fonte os apóstolos e os profetas. E qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo Jesus, a pedra angular. Amém, amados? Todas as vezes que alguém subir aqui a este púlpito, precisa ter em mente que uma coisa em especial deve brilhar entre as nossas palavras. Cristo Jesus, a pedra angular. Fala para o irmão do teu lado. Cristo Jesus, a pedra angular. Então esse é o fundamento sobre o qual nós estamos sendo edificados. Cristo Jesus, a pedra angular. E Cristo Jesus, a pedra angular, é fator determinante para conhecermos o plano eterno de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, quando ele fala sobre a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito, ele ali descreveu de maneira sucinta o que é a vontade de Deus. Vontade, propósito, desígnio são sinônimos. Quando você fala da vontade de Deus, você está falando do propósito de Deus, do desígnio de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando foi desvendar isso para nós, ele registrou em Efésios capítulo 1, versículo 9, as seguintes palavras que estão relacionadas a Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então é Cristo
quem desvenda o mistério de Deus. Em outras palavras, é Cristo quem desvenda o plano de Deus. É Cristo quem manifesta a vontade de Deus. Quando o evangelista Mateus registrou o capítulo 16 do seu evangelho, ele deixou evidente isso. Mateus, capítulo 16, dois grandes mistérios são revelados neste capítulo, nessa porção das Escrituras. Então, o capítulo 16, versículo 16 diz assim, esse versículo 16 é uma resposta a uma pergunta que o Senhor fez aos discípulos, aos apóstolos. O que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro disse, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós vemos uma declaração inédita acerca do que é Jesus, ou de quem é Jesus. Jesus é quem? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez porque você e eu já vivamos a vida da igreja há anos, isso aqui não tem muito impacto hoje. Mas, irmãos, para aqueles interlocutores do Senhor Jesus, isso aqui foi uma declaração impactante. Porque até então, o tão esperado Messias estava ali diante deles. A palavra Cristo significa o ungido em grego. E Messias é o esperado, é o Cristo do Novo Testamento. É aquele que viria para pôr fim aos pecados. Era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Era o homem cujas palavras colocariam em ordem este universo. Que traria consigo a esperança, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Então estava diante deles alguém indescritível. Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí o Senhor faz uma nota para essa declaração de Pedro. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ora, se foi o Pai quem revelou para Pedro, se essa declaração é fruto de uma revelação, é sinal de que antes disso havia um mistério. E esse mistério estava velado, estava encoberto. E se estava encoberto, alguém tira a coberta, descoberta, desvenda, revela. Graças ao Senhor. O Deus Pai revelou para Pedro o seu mistério. Então o mistério do Pai é o Filho. Então quanto mais conhecemos Cristo, mais conhecemos o Pai. Mais o Pai é revelado para nós. Mais o Pai é desvendado para nós. Na linguagem de João, usando aqui a palavra atual, Evangelho de João, capítulo 1. É bom que você abra a sua Bíblia. Ainda que haja uma projeção aqui, é bom que você abra a sua Bíblia. Vamos nos relacionar com a Bíblia. Amém? Vamos ter intimidade com as Escrituras. Sentir o cheiro de papel. Amém? Sentir esse sonzinho aqui, ó. Amém? Aleluia. Muito bem. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o Filho revela o Pai. Se você quer conhecer o Pai, eu e você precisamos conhecer o Filho. Porque é o Filho quem revela ou desvenda
os mistérios ou o mistério do Pai. Amém? Então, voltando para Efésios, nós vemos aqui que Deus tem uma vontade. E essa vontade é revelada pelo Filho. Então, por isso que uma das atribuições do Filho, no capítulo 1, versículos 9 e 10 de Efésios, é desvendar o mistério da vontade de Deus. Segundo o seu beneplácito, que é o bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir aqui tem o mesmo significado que encabeçar. Então, qual é a vontade de Deus Pai? É que o Filho, Jesus Cristo, encabece todas as coisas. E o encabeçamento é o fator determinante para o fim desta era. Sem o encabeçamento de Cristo, não há fim. Nas Escrituras, em especial no Novo Testamento, há 2 momentos em que aparece então virá o fim. 2 momentos cruciais, e que se você guardar no coração esses 2 momentos, você certamente vai conseguir e sintonizar a sua vida à vontade eterna de Deus. A primeira ocorrência está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Que os decanos sabem de cor. Não é, irmã Valquíria? Mas para não colocar a irmã em teste, vamos ler Mateus 24, 14. Vou poupá-la, né? Já que a Raquel, né, e o Geso estão presentes aqui. Não vamos testar esses neurônios que ora descansam, né? O Tiago também, né? Que eu recuso chamar a Raquel e o Geso Júnior de visitantes, né? Eu me recuso a declarar isso. Amém? Praticamente são os fundadores da igreja em Brasília, né? São as pedras juntas da pedra angular. Muito bem. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então, quando é que o fim vem à luz desse texto? Quando o evangelho, né? O evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, quem provoca a vinda do fim são os que pregam o evangelho do reino. Se eu e você resolvermos não pregar o evangelho do reino, esse tempo que nos foi dado para o cumprimento da vontade de Deus não se findará, para que a eternidade futura, a gente fala futura porque a gente não tem palavras para definir o que é a eternidade de maneira técnica. Então, de um lado, nós temos a eternidade passada, que é um tempo que nós não conseguimos mensurar e que nós não sabemos o início dele, sem princípio. E temos uma eternidade futura, que é um tempo que nós não sabemos também mensurar e que não tem fim. E no meio dessas 2 eternidades, podemos dizer assim, está o tempo criado por Deus para que a sua vontade seja realizada. Para que o fim, onde marca o reinício da eternidade, possa vir. Então, o que provoca isso? É a pregação do evangelho do reino. Fala para o irmão do teu lado: vamos apressar a vinda do fim, pregando o evangelho do reino. E a segunda ocorrência de então virá o fim, está em 1 Coríntios capítulo 15. Muito bem. Qual é o primeiro motivo para que o fim venha?
em Mateus 24:14. Fala assim, se comprometa. Se eu pregar o evangelho do reino. Muito bem. Próxima ocorrência de então virá o fim. À luz de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Amém? E vamos destacar o versículo 24. Todos preparados? Muito bem. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Olha aqui, o pronome ele, aqui é Cristo. Então Cristo tem a incumbência de pôr os inimigos, todos os inimigos debaixo dos pés do Pai. Amém? Então Cristo tem essa atribuição, tem essa comissão. E ele reina, pondo os inimigos debaixo dos pés, versículo 25. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, as coisas, os principados, as potestades, os inimigos, Cristo estiverem debaixo dos pés dele, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uma coisa é Cristo ser tudo em todos, e a outra coisa é Deus ser tudo em todos. Onde que está essa ocorrência de Cristo ser tudo em todos? Uma dica, o livro de Colossenses. Cristo é tudo em todos. Muito bem. Estão me olhando com carinha de bolinha, não é? Onde que está o texto? Vamos lá em Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus. Aleluia. Não querem arriscar o versículo? Versículo 11. Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando é que Deus será tudo em todos? Quando Cristo for tudo e em todos. Só que à luz de 1 Coríntios capítulo 15, além de Cristo ser tudo em todos, a consequência de Cristo ser tudo em todos é todas as coisas sujeitarem-se aos pés de Cristo. E aí, eis uma pergunta, talvez você olhe para esses versículos e conclua, puxa, a morte precisa se sujeitar, os principados precisam se sujeitar, as potestades precisam se sujeitar. Agora, pega esse dedinho, o indicador, e vira para você. Eu preciso me sujeitar. Se eu não me sujeitar a Cristo, se eu não me permitir ser encabeçado por Cristo, Cristo não será tudo em todos a partir de mim. É o quanto eu me sujeito a Cristo que me dá autoridade para sujeitar as coisas. É a mesma coisa de alguém que não foi batizado querer batizar alguém. Que moral essa pessoa tem? Que moral Davi teria de ser rei se antes não experimentasse a submissão? Então, sujeitar a Cristo todas as coisas é papel da igreja.
convergir tudo nele, ou seja, encabeçar tudo a Cristo, está relacionado também à igreja se sujeitar a Cristo, a igreja se sujeitar à vontade de Deus, está disposta a cumprir a vontade de Deus? Então, irmãos, esse ministério no qual nós estamos incluídos e conectados, nos tem atualizado que fazer a vontade de Deus é permitir que Cristo seja encabece, seja o cabeça sobre todas as coisas, inclusive a nós. Amém? E daí, todas as coisas passarão a se sujeitar. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, fala das mulheres que devem ser submissas, né? E ali usa a figura do véu. Mas quando elas tomam esse caminho, quem na verdade se sujeita? Quem na verdade é envergonhado? Se lembram disso? Senhor Jesus. Vamos ler lá. Capítulo 11, versículo 10. Queria que só as irmãs ficassem de pé e lessem comigo o versículo 10. Só as irmãs, por gentileza. Amém? Vamos ler juntos? 11:10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Pode sentar, irmãs. A submissão, neste aspecto aqui, sujeita os anjos. É um exemplo para os anjos rebeldes que antes não se sujeitaram à vontade de Deus. Veja, irmãos, como um exemplo expõe o oposto. Expõe os anjos. Os anjos que seguiram a Satanás, a terça parte dos anjos, estes anjos, quando olham para uma irmã submissa, eles são subjugados. E se toda a igreja for submissa, os principados e potestades serão subjugados, serão expostos à vergonha. Senhor Jesus. Muito bem, isso aqui foi apenas um parêntese acerca da vontade de Deus, acerca do propósito de Deus. Nós sabemos que o propósito de Deus é eterno. Capítulo 3, versículo 11 de Efésios. 3:11 diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus é eterno. E quando fala de eternidade, é de eternidade a eternidade. Não tem fim. A vontade de Deus será feita com ou sem a sua permissão. Mas o ideal é que seja com a sua participação, com a minha participação. Amém? É ruim um grupo de pessoas no qual você está inserido, um grupo de trabalho, uma equipe de 7 pessoas. Aí 6 fazem todo o trabalho e você não se envolve nesse trabalho e no final das contas você vai ser louvado? Certamente não. Talvez objetivamente, porque teu nome consta lá, você receberá, mas subjetivamente você não é digno daquele louvor porque você não se envolveu. Espiritualmente, o Senhor espera que toda a igreja se envolva no cumprimento da sua vontade, porque ela é eterna. Mas a gente sabe, à luz das Escrituras, que nem todo mundo vai fazer isso. Senhor Jesus, mas eu quero, e eu creio que vocês também querem, que nós façamos parte da consumação da vontade eterna de Deus. Amém? Eu quero também. Oh, aleluia!
Outro texto que mostra que a vontade de Deus, ela é eterna, está em Romanos capítulo 16. Mostrando a eternidade. Capítulo 16, versículo 25, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Então vejam, amados, a vontade de Deus estava velada, estava guardada em silêncio desde os tempos eternos. Então eles usam esses dois extremos. Efésios capítulo 3, versículo 11, que fala do eterno propósito de Deus. E Romanos capítulo 15, capítulo 16, versículo 25, para mostrar um outro extremo, que é a eternidade. Então ele usa essa figura aqui, ó, né? Quem tem o livro pode ver lá na página 53. Mostra os dois extremos, a eternidade passada e a eternidade futura, e no meio o tempo. Por que falamos que à luz de Romanos 16, 25, essa eternidade é passada? Por causa dessa expressão aqui, ó. O particípio passado do verbo guardar. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Então ele está remetendo-nos a um passado distante, que ele chama de eternidade. Então havia a eternidade passada e haverá a eternidade futura. Essa eternidade futura é revelada com o surgimento da nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, mostrando o outro extremo dessa eternidade. Apocalipse capítulo 21 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém, marcam a eternidade futura. Então, entre esses dois extremos, nós temos o tempo. E o que vai ocorrer no tempo? Nesse tempo que eu e você estamos vivendo, Cristo encabeçar todas as coisas. A vontade de Deus ser feita. Quanto mais proveito eu faço do tempo para que Cristo encabece todas as coisas, mais esses dois extremos, a eternidade passada e a eternidade futura, se aproximam. Mas se eu resisto a que a vontade de Deus seja feita, mais distante fica um extremo do outro. Que tal a gente acelerar esse processo? Então não é à toa que o irmão que está à nossa frente vive se esgoelando, falando para nós pregarmos o evangelho do reino, falando da gente estabelecer as casas de adolescentes, encorajando-nos, mamando a cada cano, né, saírem conjuntamente para pregar o evangelho do reino. Encorajando os jovens, irmãos e irmãs, a fazerem um CEAP, a praticarem a comportagem. Irmãos, olha aqui, eu não esgotei ainda nem o primeiro ponto desse livro aqui. Imagine esse livro na mão das pessoas. Não pode ser. Tem que estar nas mãos das pessoas, é a revista Caras. É a Fuxico. Né? Irmãos, vamos pôr os livros nas mãos das pessoas. Quer seja vendendo, quer seja doando. Se a sua capacidade de doar é boa, doe. Mas se a sua capacidade de doar não é, ela é limitada,
venda e pegue o valor e invista em outros livros para que as pessoas ganhem. A gente não usa essa expressão vender, mas eu quero ser didático aqui. A gente usa a expressão semear. E a gente fala venda porque envolve custo. Envolve a confecção disso aqui. E não é barato. Só para você ter uma ideia, depois de compilado esse material, ele precisa ser revisado. E aí você envolve outros profissionais ligados à língua portuguesa, que precisam revisar, e não revisa uma nem duas vezes. São várias vezes. E os revisores se divergem porque usam gramáticas distintas e precisam convergir na hora da revisão. Fora isso, tem a diagramação. Colocar essas letrinhas aqui, fazer esses detalhezinhos aqui, tudo envolve custo. E por fim vai para a gráfica, para ser impressa um volume. Esse volume, depois de impressa, volta para os profissionais que fizeram, para fazer a revisão de prova, para ver se a cor daquela figura que foi estabelecida, ela está correspondendo na impressão. Senão vai ter que voltar, vai ter que reprovar a prova e refazer o original, para que se adeque à impressão. Depois de conferida a prova, então é liberado para a gráfica reproduzir milhares desses exemplares, desse exemplar. Então, irmãos, não percamos o foco. Nós não estamos aqui para vender por vender. Nós estamos aqui para semear a palavra do reino no coração das pessoas. Amém? Muito bem. Voltando aqui, quando a gente vê a vontade de Deus, ela está intimamente relacionada ao homem. Assim como Deus, Cristo está para Deus, o homem está para Deus. Então não é à toa que dentro da concepção do plano de Deus, Deus criou o homem. E o cenário da criação do homem é a criação de maneira geral. Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, um maravilhoso princípio que Deus estabeleceu ao criar o homem. Ele estabeleceu o princípio da vida. O dia anterior é para o dia posterior. Já pensou se o homem fosse criado no primeiro dia? De que ele iria se alimentar? Não teria as ervas? Não teria a picanha? Não é? Não teria a carne do carneiro, que é deliciosa? Então, graças ao Senhor que Ele usou o princípio da vida. E o princípio da vida segue o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo aqui é um versículo emblemático. Por quê? Porque Deus é econômico em suas palavras. Ele está usando o princípio da perspectiva do homem. Criou Deus os céus como o extremo mais longínquo do homem e a terra como o extremo onde o homem, a partir de onde o homem foi criado. Então esses dois extremos que nós conhecemos como céus e terra, Deus criou todas as coisas, as macro coisas e as micro coisas. Amém? E criar aqui significa trazer à existência as coisas que não existem a partir do nada. Trazer à existência as coisas que não existem a partir do nada. Que é o verbo bara, em hebraico. Então não tinha nada. Qual a matéria-prima que Deus usou para trazer à existência a árvore? Nada. A palavra dele. A palavra dele trouxe à existência todas as coisas. E quanto mais relacionados nós estivermos com a palavra, mais fé teremos de que as coisas que aparentemente não existem, elas passarão a existir, elas virão à existência. Aí, a partir do versículo 3, o Senhor começa a usar o verbo fazer, que nos remete a reparar
o que foi danificado. Agora existe algo, mas esse algo foi danificado, então ele está reparando. E aí a gente vê um ponto muito estratégico sendo revelado. O que aconteceu com essa terra descrita no versículo 1, se tornar uma terra abismal no versículo 2? Quando a gente olha, se a gente pegar emprestado aqui o livro de Jó, capítulo 38, capítulo 40, capítulo 41, nós vamos ver que os anjos, as hostes celestiais, contemplavam com alegria e se regozijavam à medida que Deus criava todas as coisas. Mas por que essa coisa bela, que era motivo de alegria e regozijo dos anjos, se tornou tão caótico no versículo 2? Versículo 2 diz: a terra, porém, estava ou se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que aconteceu que, como diz os mais antigos, que escangalhou a terra? Por que essa terra agora está escangalhada, está estragada? E aí abre um parêntese enorme entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, que é a rebelião de Lúcifer. Ele era o regente anterior, mas se rebelou contra Deus. E aí o caos gerado por ele foi instaurado, e Deus então precisou reparar o que foi danificado. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Graças a Deus que a gente tem a Bíblia, né? Para saber que essa separação aqui nos remete ao Pai. 1 João capítulo 1, versículo 5, o que diz lá? Deus é luz, e não há nele treva alguma. Deus é luz. Vamos lá. Agora eu provoquei, né? Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Oh, diante dele está. Pecado um constante limpar. Temos nesta luz comunhão. Teu filho nos limpa, nos perdoa, justo é, confessemos dos pecados. Toque gozo. Muito bom, muito bom. Chega, senão eu vou me expor demais aqui. Diz que é entoar, e eu estou destoando. Então, irmãos, Deus é luz. Aqui nós vimos a figura do Pai, separando luz das trevas. Amém? Essa luz é uma luz difusa. É como que quando apaga a luz em casa, a gente recorre a quê? Ao fósforo, à vela, mas não vai usá-la para sempre. Ela é apenas momentânea, para um fim específico, pontual. Amém? Então houve a primeira separação. A separação entre luz e trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então o primeiro dia marca a separação entre a luz e as trevas. E marca a obra do Pai que vem nos iluminar. Amém? Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. E no segundo dia vemos a segunda separação.
A separação entre as águas de cima das águas de baixo. E quem é responsável por essa separação? O firmamento, que é o ar. E o ar nos remete ao pneuma, que é espírito. Aqui nós nos remetemos à pessoa do espírito. Então o espírito faz separação entre as águas de cima das águas de baixo. O espírito faz separação da confusão que havia até o segundo dia. O espírito, irmãos, tem a função de separar santo do profano. Tem a função de separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Então o Espírito aqui está colocando ordem na criação. Senhor Jesus. Então vemos a segunda separação. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Então, o terceiro dia surge a porção seca. De onde? Das águas, indicando ali a ressurreição. E aqui nós vemos a figura e a pessoa do Filho, que ressuscitou ao terceiro dia. Então vemos o Pai no primeiro dia, vemos o Espírito no segundo dia e vemos o Filho no terceiro dia. Cuja função é separar quanto à luz das trevas. Quanto às águas, o firmamento, o Espírito, separando as coisas celestiais das coisas terrenais. E terceiro, vencendo a morte. Senhor Jesus. E aqui na sequência, depois vemos no quarto dia a criação dos grandes luzeiros, dentre eles o sol, a lua e as estrelas. E esse conjunto de astros estabelecem tempos, épocas, estações, períodos. Então, os grandes luzeiros nos remetem a Deus, representado pelo sol, a igreja, representado pela lua, e as estrelas, que representam os vencedores. Amém. Aleluia, porque a igreja não tem luz própria. Ela depende da luz do sol. Ela depende de Deus, do Deus Pai, que é a luz, e do Filho, que traz essa luz, torna essa luz acessível para nós, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Há alguns dias, né? O algoritmo do YouTube, ele vai separando algumas coisas para você conforme seu gosto, né? Aí lá apareceu um short de um vídeo falando de uma estrangeira falando coisas estranhas que os brasileiros falam. Por exemplo, o sol está quente. Graças a Deus, irmãos, que o sol está quente. Ele permanece quente com a sua vontade. Com ou sem a sua vontade. O sol sempre estará quente, ele tem que ficar lá, do jeito que ele está. Agora, o que não pode é a terra aproximar-se demais do sol, porque aí acaba a terra. Então, mas o que faz esse sol ser agradável para nós e produzir aí a vitamina D, né? D3. Justamente Cristo, irmãos. Ele não torna esse sol tão agressivo para nós. Amém? Então, graças ao Senhor, porque por meio do Filho a gente vê o Pai, a gente pode tocar no Pai. Amém? Então, esses grandes luzeiros revelam isso.
e mostram agora os períodos, os tempos serem estabelecidos, os ciclos sendo estabelecidos. Aí, graças a Deus, chega o sexto dia. Além da multiplicação e enxames dos animais que povoam, dos seres viventes que povoam as águas e a terra, sob o firmamento, Deus aproveita então para criar o homem. E como esse homem foi criado? Vale a pena a gente ficar de pé e ler juntos essa sequência de versículos. Versículo 26, 27 e 28. Amém? Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Podemos sentar. Eu e você, diferente de todos os demais seres criados, fomos criados de maneira distinta. Nós somos provenientes da imagem e semelhança de Deus. Eu já estou terminando. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem nos remete a algo interior. E a semelhança nos remete a algo exterior. Tanto interior como exteriormente, nós somos como Deus. E aí, a emblemática figura da luva entra em ação. A luva foi criada à imagem e semelhança da mão para conter a mão. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para conter Deus. Isso é maravilhoso. Isso é revelador, porque passa a dar sentido para as nossas vidas, enquanto criaturas, fruto da criação de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? E fomos criados com 3 partes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o que nos diz? 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos criados com um corpo, uma alma e um espírito. O corpo contém a vida bios, a alma contém a vida psique, a vida psicológica, e temos o espírito que contém a vida zoe, a vida divina, a vida de Deus. Vejam, eu e você fomos criados para ser vasos, para conter Deus e, sobretudo, fazer a vontade de Deus. Amém? Então, eu e você, além de termos todas essas 3 partes básicas, também temos um coração. Um coração que é composto pela mente, vontade e emoção, que é parte da nossa alma, mais a consciência, que é parte do espírito. O espírito tem também 3 partezinhas dentro dele: a comunhão, a intuição e a consciência. E a consciência, quando se conecta à alma, vira o coração. Coração que discerne as coisas de Deus. Um coração que, embora corrupto, anela a Deus. Precisa de Deus para se livrar de toda corrupção e das paixões que há no mundo. Senhor Jesus, esse homem foi criado de maneira maravilhosa para que a vontade de Deus fosse feita nele e por meio dele. Amém? Jesus é o Senhor. Termino aqui e que o Senhor continue avançando em cada um de nós.